Que Bob Esponja é considerado um dos melhores desenhos do mundo, ninguém pode discordar. Claro, claro. Até porque é hilário, faz qualquer um rir, seja criança ou adulto, todo mundo assiste e dá muita risada. Não sei quanto a vocês, mas o meu personagem favorito é o Lula Molusco. É impressionante como ele sempre não está ligando pra nada e detesta o Bob Esponja. Mas não me cancelem, tá? Porque eu também amo muito o Bob Esponja. Voltando ao assunto, o desenho por si traz uma vibe muito boa a quem assiste, vendo o mundo colorido, personagens e até o Siri cascudo. Vai me dizer que você nunca teve vontade de comer um delicioso hambúrguer de Siri. Ah, e é claro, não podemos esquecer do capitão que aparece sempre no começo da abertura do desenho. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Oh, 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 Eu lembro bem que ficava cantando junto com ele. Tá bom, eu canto até hoje, mas quem nunca cantou junto com ele, né? Mas tirando um pouco da comédia que o desenho nos traz, temos também que falar de alguns episódios que quando éramos crianças fazia a gente borrar de medo, pelo menos a mim fazia. Então vamos lá. Fenda da Pedra. O primeiro episódio que vou mostrar aqui surge na temporada 1, episódio 35, titulado de Fenda da Pedra. O episódio começa com Bob Esponja e o Patrick do parque de diversões Mundo da Luva, especificamente no ponto de ônibus. E ao entrar no ônibus, o motorista cobra, e ao Bob Esponja pegar a moeda, ele, sem ver, fica batendo na cara do motorista com um balão. Qualquer um ri nessa parte, não tem como. Assim, o motorista furioso pede para que o Bob Esponja se sente, e todos continuem a viagem. E assim, começamos o episódio dando muitas risadas. Por enquanto. E sem perceber, Patrick pergunta pro Bob Esponja onde é deixando a fenda do biquíni. Bob Esponja já sabe o que está acontecendo e vê da janela para ter certeza. E quando descobrem que estão no ônibus errado, já é tarde demais. O ônibus desce a ladeira e os leva para um lugar chamado de Fenda da Pedra. Bob Esponja e Patrick são jogados para fora do ônibus, e o Bob Esponja tenta explicar para o motorista que aquele na verdade era o ônibus errado e que precisavam voltar para a Fenda do Biquíni. O motorista os ignora e os deixa lá, sozinhos e sem rumo. Bob Esponja e Patrick ficam assustados com o lugar onde estão, com espaços liminares, escuridão e sons estranhos. Bob Esponja, eu não gosto daqui. É escuro e assustador. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir pra casa. Patrick diz que está com medo, e o Bob Esponja diz que vai verificar qual é o horário em que o ônibus costuma passar. Após alguns passos pra frente, o Patrick já vem no ônibus. Bob Esponja tenta acompanhar, mas não consegue. E assim o Patrick vai embora, deixando Bob Esponja para trás. Quero nem saber nesse cara. Manda ele parar o ônibus! E o Bob Esponja, mesmo sozinho, vai esperar outro ônibus passar em um ponto de ônibus completamente escuro e vazio. Uma das coisas mais loucas da Fenda da Pedra é de que o ônibus costuma passar de maneira aleatória, são muito imprevisíveis. E quando chega, o Bob Esponja sempre se distrai com alguma coisa. E agora... Espera! E também tem a língua local dos habitantes. O Bob Esponja tenta pedir ajuda, mas falha, pois falam de maneira estranha e ininteligível, deixando Bob Esponja ainda mais desesperado. Quando sai o ônibus pra Fenda do Biquíni? Como é que é? O horário do próximo ônibus. Eu não consigo entender o seu sotaque. My equipe play very nice. The first time Iraq and Mas no fim, dá tudo certo. O Bob Esponja consegue voltar pra casa.
No próximo episódio, que se passa na temporada 2, episódio 2, titulado de O Dia de Folga do Lula Molusco, o episódio começa com o Lula Molusco resmungando após mais um dia chato de trabalho. E o pior de tudo é que era domingo. Ninguém jamais vem aos domingos, porque o seu siriguejo não nos deixa ir pra casa. Olá, eu gosto de dinheiro. Bob Esponja, no fundo, fica tocando no sino, o que faz o Lula Molusco ficar ainda mais irritado. Ele vai lá reclamar com Bob Esponja e quebra a caixa registradora do Siri Cascudo. As moedas caem no chão e o seu siriguejo, com sua incrível audição, escuta as moedas caindo no chão e vai verificar. O Lula Molusco tenta pegar, mas o siriguejo vê e dá um tapa na cara do Lula que o faz voar para longe. Vai embora, seu idiota! O que você fez? Dinheiro limpo e bonito, caído! Vou cuidar de vocês. Siriguejo vai para a cozinha lavar suas moedas. Bob Esponja o assusta e faz as moedas caírem para todo lado. Mais uma cai dentro do ralo da pia, o que faz o seu siriguejo colocar a mão dele dentro do ralo para tentar resgatar a moeda. Peguei, rapaz! Mas está presa! A mão dele fica presa e ele acaba perdendo os dois braços. Lobo, não! E ele já era, meu irmão. Ele vai para o hospital e deixa o Lula Molusco no comando. Lula Molusco, sabendo que Bob Esponja é besta, deixa o Bob Esponja tomando conta do Siri Cascudo e vai para casa descansar. Após se sentar para tomar um banho de sol, Lula Molusco começa a pensar no que pode acontecer caso Bob Esponja fique sozinho no Siri Cascudo. Entediado. Tô entediado. E vai para lá o mais rápido possível. Chegando lá, vê que está tudo em ordem e ele volta para casa mais uma vez, para tentar relaxar. Mas novamente o mesmo fica pensando no que pode acontecer, e fica voltando lá de novo, e de novo, e de novo. E é aí que começa a ficar bizarro. Com um som bastante assustador e a aparência do Lula Molusco que muda radicalmente, Faixa da polícia proibido ultrapassar. Pronto. Agora vou ter que ficar aqui e me divertir. Eu não quero nem pensar numa certa pessoa que esteja fazendo sei lá o que, não me importa. deixando-o com um olhar de psicopata lunático maluco, achando que o Bob Esponja está brincando com ele. E ele tenta chegar no Siri Cascudo antes do Bob Esponja, quando na verdade o Bob Esponja nunca saiu de lá. No próximo episódio que irei falar aqui que não podia faltar nessa lista, se chama Turno Macabro, da temporada 2, episódio 30, com uma locução e trilha sonora de arrepiar quem a escuta. Turno Macabro. O episódio começa com o Siri Cascudo prestes a fechar após o longo dia de trabalho. O Lula Molusco já em frente à placa de aberto o vira para fechado. Quando isso ocorre, um cliente bate na porta querendo o hambúrguer de Siri. O quê? Eu tô com fome! Leia a placa. Eu tô com fome! Quero comprar comida! Nada disso. Eu não posso ficar aqui a noite toda. Eu tenho a minha vida. Lula Molusco se recusa, dizendo que já estão fechados, mas o cliente fala de dinheiro e o siriguejo, sabendo que pode ganhar dinheiro até tarde, muda o horário de funcionamento do Siri Cascudo para 24 horas. No da noite. E agora em diante o Siri Cascudo está aberto 24 horas por dia. Como é? E então, o Bob Esponja e o Lula Molusco começam a trabalhar durante a noite no Siri Cascudo. O episódio começa com um tom humorístico enquanto eles tentam lidar com as novas tarefas noturnas e as peculiaridades do seu novo turno macabro. No entanto, à medida que a noite avança, a atmosfera muda para um tom mais bizarro. Enquanto estão sozinhos no Siri Cascudo durante a noite, Bob Esponja e o Lula Molusco começam a experimentar situações estranhas e assustadoras. Os eventos incluem coisas como sombras misteriosas, barulhos assustadores e aparições inexplicáveis, transformando o episódio de engraçado em uma verdadeira experiência de terror.
O humor inicial dá lugar a momentos desconcertantes e até assustadores, criando um clima mais tenso. Como por exemplo, Bob Esponja vai levar o lixo para fora quando começa a escutar sons bizarros ao seu redor. Quer dizer, lá pra fora? É onde fica o latão de lixo, isso mesmo. Não sei não, Lula Molusco. Tá meio escuro lá fora. Mas pensei que você gostasse do turno da noite. Bob Esponja vai levar o lixo para fora quando começa a escutar sons bizarros e ao seu redor espaços liminares e a escuridão total, como se algo ou alguém o estivesse observando. O Bob Esponja, com muito medo, volta correndo para o Siri Cascudo sem olhar para trás. Após isso, Lula conta uma história e depois coisas estranhas começam a acontecer, como uma gosma desconhecida saindo da parede, o telefone tocando sem ter ninguém na linha e até mesmo luzes piscando. Depois de um tempo, no meio da escuridão, um personagem desce no ponto de ônibus com uma aparência extremamente assustadora, segurando algo em sua mão e vai se aproximando do Siri Cascudo. Entrando no estabelecimento, Bob Esponja e o Lula Molusco achavam que só podia ser o famoso Zé do Picadinho. E ao se aproximar do Bob Esponja e do Lula, na verdade é alguém que buscava uma vaga de Mestre Cuca, deixando todos aliviados, mas as luzes continuaram a piscar. E descobriram que era um ser chamado de Nosferatu. E você, sendo criança, provavelmente chorou ou se borrou de medo após ver ele. Não importa se é criança ou adulto, o sentimento é o mesmo. Só de ver a cara desse ser chamado Nosferatu dá muito medo. Bom, gente, eu tentei resumir alguns episódios mais bizarros de Bob Esponja pra vocês. Deu bastante trabalho, então por favor, deixem o like e se inscrevam pra ajudar. Se este vídeo tiver um bom feedback, com certeza trarei uma parte 2. Me chamo Pedrosa e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!